E já estamos de volta ao vivo e em cores. Obrigado pelo carinho, por sua sintonia, por sua audiência. Esse é o Vida e Saúde. Hoje falando sobre orientações, os perigos, as consequências aí para o nosso organismo, esse acúmulo que vamos tendo no nosso dia a dia sobre a automedicação. Conosco aqui o Dr. Edmundo Saab, ele é clínico geral, também médico cardiologista, nutrólogo e também especialista na prática ortomolecular. Aceitou nosso convite que brilhantemente está nos esclarecendo, colocando aí os pingos nos is, falando as claras, as verdades, sem condenar ninguém, porém, para que você tenha ciência e não seja vítima de promoções, que isso vai acarretando muitas vezes aí essa dependência química e a gente vai se intoxicando e lá na frente o rim que estoura, o fígado que estoura e outras situações aí que provocam, pensam que está melhorando, mas às vezes a gente está se prejudicando. É isso, doutor? Né? Exatamente. Quando você bloqueia um sintoma, você não está cuidando da causa. Eu tenho uma frase que eu uso há mais de 20 anos, que é assim: não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. São meia dúzia de alterações que vão ocorrendo no seu organismo ao longo da vida, onde na nossa medicina convencional, nós mesmos não prestamos atenção, negligenciamos isso e essas situações vão causando as doenças. Então, quais são elas? Carências de nutrientes, desproporção de nutrientes, desidratação crônica, falta de água dentro da sua célula e na matriz que envolve todas essas células, falta de oxigênio nessas células, na matriz, desmodulação hormonal, mas de todos os hormônios, não só sexuais, estresse oxidativo, excesso de radicais livres, inflamação crônica silenciosa, toxicologia ambiental que está em tudo em volta da gente, tá certo? Então, quando a gente começa a cuidar disso tudo, o seu corpo, o seu organismo, o seu terreno não está predisposto para que a doença se manifeste e evolua. Então, isso é uma coisa muito importante. A gente está cuidando dessas causas. Porque quando eu calo simplesmente os sintomas, Frei, ou mascara, as causas continuam agindo e sem sintomas. E aí vão aparecer novas doenças, porque as causas continuam agindo, além dos efeitos colaterais dessas drogas que eu usei para calar os sintomas. Aí vão aparecer novas doenças, onde eu vou usar novos medicamentos e novos efeitos colaterais e as mesmas causas ainda agindo, porque elas não são freadas. E aí a gente vai tendo uma doença atrás da outra. Mas aí, doutor, assim, aí entra aquele dilema, né, o paradoxo da vida, ou seja, o senhor elencou uma série de situações, aí vem uma mídia em cima, né, olha, para tudo isso que o doutor Edmundo falou, eu tenho esse remedinho, eu tenho esse complemento, então eu vou lá e pego, porque eu estou com carência de vitamina, de proteína, disso aqui, então eu vou lá e pego e vou de novo, ou seja, em lugar de evitar para equilibrar, eu vou lá e ainda empurro mais coisa ainda para dentro. Empurrar mais coisa para dentro. E o processo não para, e nem conhecemos todos os efeitos ainda. Por uma questão judicial, hoje, se vocês observarem as bulas, elas são cada vez mais extensas, para prevenir a indústria contra ações judiciais e tudo mais. E mesmo assim, não sabemos de tudo que pode causar. Poxa, pelo menos são mais autoexplicativas, né? A gente vê que pelo menos um avanço, que estão explicando um pouquinho mais. Pelo menos assim, temos mais informações. Né? Porém, nunca vai vir escrito, por exemplo, numa bula, do omeprazol, lisoprazol, que vocês conhecem muito bem, muita gente usa isso, né? Que aquilo bloqueia a produção de ácido clorídrico do seu estômago. Mas o seu estômago foi feito com células parietais para produzir ácido clorídrico. Bom, eu acho que a natureza ainda sabe fazer as coisas melhor do que a gente, ou Deus sabe fazer melhor que o homem, pelo menos. Né? E aí você vai e bloqueia aquele ácido clorídrico. Geralmente essas pessoas já são mais idosas. E quando a gente envelhece, tudo cai a produção, inclusive de ácido clorídrico. E o ácido clorídrico está ali para estimular seu pâncreas a produzir as enzimas digestivas, para poder começar a quebrar, fazer a digestão de proteínas e para evitar a proliferação de bactérias no intestino delgado. Então imagina o que acontece quando você para essa produção. Você cria uma desnutrição crônica, você está sujeito a infecções, porque vai proliferar bactéria para tudo que é lado. Aí qual é o próximo passo? Continua tomando omeprazol, mas aí você vai ter que tomar um antibiótico para as infecções. E a sua imunidade vai caindo, a sua nutrição vai caindo, você não consegue adquirir os aminoácidos da alimentação para fazer seus neurotransmissores, você vai ficar deprimido, aí você vai tomar um antidepressivo
né? Mas aí faltou uma coisa. cadeia, Você né? começa a perder músculo, sarcopenia, a gente está envelhecendo, porque eu não adquiro o nutriente da comida. Eu perco, começo a perder osso, osteoporose. E eu vou esfarelando, eu vou envelhecendo, ficando mais velho, mas esfarelando, entende? Então, há medicamento para tudo, gente. Há medicamento para tudo, mas há necessidade de tomar tudo. Nosso organismo precisa disso. Nós preparamos uma matéria, doutor, assim, quais são os principais assim, medicamentos que a gente está consumindo. Vamos aí acompanhar. Eu quero que você se identifique com isso também. E o doutor Edmundo aqui vai comentar. Vamos lá. Quem nunca tomou um remédio após uma dor de cabeça ou febre? Pode ser por indicação de parente ou amigo, ou até mesmo depois de uma busca pela internet. Mas a automedicação traz consequências ao virar rotina. E é por isso que nós viemos a uma drogaria para saber quais são os medicamentos sem receita que as pessoas mais compram. Os medicamentos que as pessoas mais procuram aqui na farmácia são os medicamentos para dores, analgésicos, antitérmicos, relaxantes musculares e os descongestionantes também. Normalmente, assim, vem todas as faixas etárias, desde adolescente, mais jovens, adultos, todos eles vêm à procura. Normalmente a indicação de um amigo, de uma mãe, de um vizinho acabam indicando e aumenta essa automedicação. O problema é que as pessoas costumam conhecer os benefícios dos medicamentos, mas nem sempre os efeitos colaterais. Normalmente elas conhecem os benefícios, elas veem os benefícios e acabam comprando, mas os malefícios, as contraindicações, o que vai ocasionar, elas não sabem nem a posologia. Então, por isso é importante a presença do farmacêutico para indicar o melhor medicamento, o tratamento e o período de tratamento do medicamento. Segundo a farmacêutica, as propagandas estimulam o consumo e a automedicação. A mídia ela acaba provocando um maior estímulo da automedicação no paciente. Ou o paciente ele pode ir no médico, normalmente ele vai no médico, o médico indica, mas quando não tem a prescrição médica, ele acaba levando em consideração informações que a mídia fornece para ele. Aí, doutor, assim, é essa prática que a gente vê, né? Ou seja, essa quantidade indiscriminada, sem receita, e vai lá. E a nossa equipe, a resposta foi muito interessante. Você vê os benefícios, né? Te é dito os benefícios, enfim, mas as consequências disso, né? É muito camuflada. Você não compra as consequências, você não compra a notícia negativa. Você quer comprar aquilo que te faz bem. Isso que é colocado para você comprar, né, doutor? Obviamente isso não é marketing de venda, né? Eles têm que fazer exatamente o que estão fazendo. Mas olha, vamos tornar isso mais produtivo para você que está aí ouvindo o programa. Vocês viram ali que os descongestionantes nasais são os mais comprados. Alguém já se perguntou por que entope o nariz? Alguém já ouviu falar em dieta rotatória? Algum médico que você teve na vida te sugeriu, por exemplo, fazer algum teste para intolerância alimentar? Então não precisa fazer teste nenhum, gente. Fazem vocês em casa, assim, muito simples. Eu vou ficar sem trigo por um mês e vou observar o que acontece com a minha respiração. Você fica um mês, você tira o trigo, continua comendo as outras coisas, tira o trigo e observa. Se você melhorou muito, você já sabe que é o trigo. Então, muito bem. Se você não melhorou, você volta para o trigo e no outro mês, tira um mês da sua vida leite e derivados. Aí você vai estar tirando a caseína, que é a proteína dos laticínios, e a lactose, que é o açúcar dos laticínios. E observe o que aconteceu com a sua respiração. Melhorou muito? É a caseína, é a lactose. Então você já sabe o que é. Não melhorou? Vai, tira um mês o açúcar. Olha, eu posso garantir para vocês uma coisa, se vocês forem querer fazer um teste, já façam dos 3 de uma vez por um mês, que eu garanto para vocês que 95% dos que fizerem isso só vão comprar o descongestionante quando consumirem um alimento desses depois. Olha que interessante, de cada dica. Isso é muito usado na Europa, dieta rotativa. Ouça o que o seu corpo te fala, ouça. Simples. Preste atenção, né? Doutor, as perguntas começaram a chegar, doutor. Graças a Deus aí. A nossa amiga Lindalva Tereza Cavalcante Silva, de Concórdia, do Pará, lá no Pará, acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho, dona Lindalva. Ela, doutora, assim, ela já tem a resposta, inclusive, aí. Ela toma o omeprazol todo dia e quer todo dia. E quer saber se faz mal, porque faz muitos anos que ela toma.
que o senhor tem a dizer para a dona Lindalva, doutor? Dona Lindalva, eu queria sugerir para a senhora ir desmamando. Se a senhora toma 40 miligramas por dia, passa a tomar 20 na primeira semana. Na segunda semana, passa a tomar 20, segunda, quarta e sexta. Na terceira semana, tomar 20 miligramas 2 vezes e parar. Obviamente, é muito difícil deixar de usar essas drogas, porque aumenta muito a produção de ácido. Então, a senhora pode se beneficiar, se tiver azia, nessa fase de desmamando da droga, de usar uma colherzinha de café de bicarbonato de sódio em meio copo d'água. Pode usar isso 2, 3 vezes por dia. Pode usar a velha pastilhinha de magnésia bissurada, que é natural, que a senhora compra em gôndola de farmácia. Obviamente, essa ninguém faz propaganda e é muito barata. E pode mastigar essa pastilhinha 3, 4 vezes por dia. Mas uma coisa que eu posso garantir para a senhora é que a senhora não vai manter a sua saúde usando esse tipo de droga, porque a senhora está bloqueando a absorção de nutrientes importantíssimos no seu corpo. Muito bem, dona Linda. Como vale a pena perguntar? Se tem alguém nesse planeta que inteiro está aqui hoje, viu? Vamos aproveitar, vamos perguntar. A nossa amiga Cecília Perar de Oliveira, de Araranguá. Araranguá, Santa Catarina. Obrigado, Ana Cecília. Um beijo aí para a senhora, acompanhando o programa da nossa terra aí. Doutora, ela tomava muito paracetamol, tramadol, com receita médica. Tomei por muito tempo, diz ela. Hoje tenho gordura no fígado, esteatose hepática. Gostaria de saber se é por causa da medicação que tomei por muitos anos. É mais um reflexo, as consequências aí, doutora? É a nossa amiga Cecília. Dona Cecília, provavelmente esse uso prolongado de analgésico tem influência nessa esteatose hepática. Ainda bem que a senhora parou de usar isso, porque a esteatose hepática pode evoluir para cirrose hepática e outras formas de tumores hepáticos. Então, foi muito bom, inclusive, a senhora está perguntando, porque tem hoje milhares de pessoas fazendo uso indiscriminado de analgésico e que precisam tomar esse cuidado. Agora, uma sugestão é a senhora procurar controlar dores crônicas ou agudas com anti-inflamatórios naturais. A cúrcuma, a senhora se informa sobre a cúrcuma, sobre uma outra planta chamada Bolsélia serratia. E se alguém falar para a senhora que isso não tem evidência científica, essa pessoa que falou isso, ela tem preguicite crônica de estudar. Né? Porque hoje tem dezenas de milhares de referências bibliográficas a respeito disso. Acontece que essas coisas naturais, como o ômega 3, que tem poder anti-inflamatório, como essas plantas, o gengibre também, né? Eles não podem ser patenteados, eles não podem virar remédio, eles não dão lucros. Eles são tão potentes quanto. Eu tenho pacientes com artrite, com artrose, com dores crônicas, que a gente controla muito bem com uma capsulinha de cúrcuma, com bolsélia, com magnésio, e eles não correm risco de efeito colateral algum. Então, procure por uma coisa natural para isso. Isso, gente, isso é importante. Ele pega a situação e substitui por algo natural, porque é isso aqui. Precisa desse controle, porém, se tem uma alternativa natural, a doutora aqui vai oferecer, viu? Vai mostrar. A nossa amiga Gislanda de Oliveira, de Muriaé, Minas Gerais. Obrigado, Ana Gislanda, Deus abençoe. Ela toma por muito tempo, doutor, eu vou ler aqui, Dorma, né? Dorma, faixa preta. Queria saber se faz mal tomar o uso contínuo desse remédio. Faixa preta aí, doutor, aí. É a Gislanda, lá de Muriaé, Minas Gerais. Dona Gislanda, isso é uma classe de drogas de hipnóticos que te induzem ao sono. Não necessariamente te mantêm dormindo, mas induzem ao sono. O poder de causar dependência é muito grande. É muito difícil a senhora conseguir se livrar dessas medicações. E o que a gente vê mais comumente no consultório como efeito colateral são alterações na cognição. Esse remédio faz esquecer muito as coisas. Então tem uma relação hoje, Frei, disso com demências, né, a longo prazo. O que geralmente a gente tenta fazer é ir diminuindo a dose do Dalmadorm e junto, usando uma cápsula que parece água, mas ajuda a diminuir a utilização do Dalmadorm, qualquer hipnótico, Roipinol, Dormonide, existem vários nomes comerciais no mercado. Eu costumo associar uma cápsula de passiflora, de valeriana, de mulungu, junto, 1, 2 cápsulas, para poder diminuir esse Dalmadorm pela metade, e depois diminuir para 1/4, e ir substituindo por essas plantas. Isso é interessante, sim. Muito bem, gente. Como vale a pena perguntar, gente? A sabedoria desse homem aqui
compartilhando com a gente, ensinando, tem alternativas. Não precisamos ficar o tempo inteiro nessas drogas químicas, essa solução alopática. Tem outras alternativas, a gente está mostrando aqui, viu? O Pedro Antônio Possari, de Panorama, São Paulo, obrigado, seu Pedro, pela participação. Ele toma o remédio Diovan, né, doutor, aqui, que é 320 mg para pressão, e também Betis 4 mg para diabetes. Toma todos os dias e quer saber se tem algum remédio natural para que eu possa diminuir esses medicamentos alopáticos. Então, ele toma para pressão e para diabetes. O seu Pedro, doutor, o que pode é a alternativa aí? Muito boa pergunta. Pedro, você não pode deixar de usar essas medicações de uso contínuo. No caso, o Diovan como antihipertensivo e o Betis. Agora, você pode... A minha pergunta para o Pedro e para vocês todos que estão me ouvindo, algum de vocês nasceram hipertensos ou diabéticos? Ou eram hipertensos diabéticos com 15 anos de idade? É doença adquirida. Ou vocês se tornaram depois? Né? Porque é muito fácil na medicina falar assim, a sua doença é de origem idiopática. Idiopática em medicina significa assim, de causa desconhecida. Eu prefiro dizer que é idiótica, não idiopática, porque tudo tem causa. Okay. Então, o que contribui para a hipertensão? É uma má dieta, aumento de peso, sedentarismo, né? Excesso de comida processada, de farinha refinada, de açúcar, alimentos de alto índice glicêmico, concentração grande de sal, embutidos. Então, isso contribui. Falta de vitamina D, que é um hormônio. Então, vamos colocar esse hormônio em níveis ótimos. O seu médico tem que pedir esse exame, a dosagem da 25-OH vitamina D, e não adianta estar simplesmente em níveis de suficiência, em 30. Tem que estar entre 50 e 70. Isso vai começar a fazer cair sua pressão. Grande parte da população tem déficit de magnésio. Nós não temos solo vulcânico aqui. Então, nossa comida, nossa água é pobre em magnésio. Todo mundo, ou pelo menos quem é hipertenso e que não pode ter dosado seus níveis de magnésio, e não adianta dosar no sangue, porque ele é um mineral existente em 99% dentro da célula, teria que ser magnésio eritrocitário, isso é um exame caro, mas eu já adianto para vocês que nos Estados Unidos, que tem mais magnésio no solo, 80% da população é deficiente. Aqui, nós podemos considerar que quem não é um vegano que come vegetal o dia inteiro, também é deficiente de magnésio. Então, suplementar magnésio, acertar a dieta, acertar a vitamina D, começar a andar, isso vai acontecer o quê? Vai começar a diminuir a sua pressão, você vai ter que diminuir o Diovan, vai começar a diminuir a sua glicemia, a sua hemoglobina glicada, que é a média do açúcar nos 3 meses. O seu médico vai ter que diminuir o seu remédio. Esse é o caminho. O caminho é o senhor, Pedro, procurar a sua cura, porque enquanto você depositar tudo aquilo naquelas cápsulas mágicas da indústria, você só vai estar melhorando os rendimentos dos investidores dessa indústria, menos a sua saúde. Gente, esse homem sabe demais, não sabe demais. Que gostoso de ouvi-lo, né? Porque a gente vai aprendendo, é uma lição de vida, é um puxão de orelha, mas o o objetivo é qualidade de vida, para que você, assim, viva mais e melhor, não dependente de tantas coisinhas assim que a indústria faz para ganhar dinheiro. Então a gente vai chamar o nosso segundo intervalo, na sequência temos muito mais informação para você. Vai ligando, colocando um pouquinho a sua história aqui, o Vídeo Saúde volta já só para você.